primeira a chegar, a última a subir? Uma das coisas mais comuns que ocorrem por ocasião do Natal são os textos revisionistas sobre Jesus. Isto é, textos que questionam algumas afirmações históricas, clássicas, a respeito dos fatos envolvendo a fé cristã. Por exemplo, está saindo no Brasil agora um livro em que o autor diz que Jesus Cristo não era Deus e que os primeiros cristãos não o consideravam como Deus. E a prova disso é o Evangelho de Marcos. Porque o Evangelho de Marcos não fala do nascimento de Jesus, da manjedoura. Já começa no seu ministério, né? Como nós sabemos. Para ele, isso é uma prova, então, que Marcos, o primeiro evangelista na ordem da produção textual, pelo menos assim se entende, não cria que Jesus Cristo era Deus. Então ele dá um exemplo dizendo que quem faz isso é o apóstolo Paulo. Quando em Filipenses 2 diz que ele, sendo Deus, abriu mão de sua divindade e tornou-se homem como nós. O problema é que o apóstolo Paulo escreveu antes de Marcos, possivelmente. Com relação a essa tese do Barton, que é o nome do autor, há esse equívoco. Paulo escreveu Filipenses no ano 54 ou 56, antes de Marcos, segundo a datação que ele dá, que é de 65. Por que eu trago isso? Porque todo Natal nós vamos ler esse tipo de material que pega então uma carona, digamos assim, nas celebrações para questionar estas convicções essenciais da fé cristã, como essa de Jesus Cristo ser a segunda pessoa da Trindade. Aí ouvimos também outras afirmativas, mas quis me deter nesta, porque eu vou me ocupar disso na mensagem, brevemente. O Natal se tornou algo, e eu vou dizer aqui uma frase, felizmente secularizado. Mas eu vou explicar essa frase. E cria então para nós uma oportunidade de, diante de um Natal secularizado e praticamente universalizado, exceto no mundo árabe e no mundo chinês, todos celebram. Cria então para os cristãos que vão além das celebrações secularizadas, a oportunidade de contar a história de Jesus como sendo uma história real, digna de crédito. Porque a história e as histórias do Novo Testamento, dos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, das cartas de Paulo, das cartas de Pedro, das cartas de João, de Tiago, Judas e Hebreus, são fidedignas em suas narrativas. Saiu um livro agora também de um romancista israelense chamado Amos Oz, no qual ele volta àquela tese de que Judas não traiu Jesus. Na verdade, Judas representava o verdadeiro cristianismo que foi deixado de mão. Quando ele faz isso, ele está simplesmente reciclando um texto apócrifo do IV século ou V, chamado Evangelho de Judas. Mas, de novo, isso causa um alvoroço
por entendimentos diferentes daquilo que muito claramente os evangelhos narram. Eu gosto de ficção, mas ficção é ficção. O pastor Zé Maurício me presenteou uma vez com um livro de um autor escandinavo, em que ele imagina como ficção a história de Barrabás depois dos evangelhos. O que aconteceu com Barrabás? Então ele prossegue seguindo Barrabás num romance muito bonito, ficção. Eu acho isso extraordinário. O problema é quando a ficção é colocada como realidade, como narrativa histórica, e não como ficção. Eu estimulo a ficção, até escrevo de vez em quando alguma ficção sobre os fatos da Bíblia, mas nunca contradizendo aquilo que diz a Bíblia, indo talvez além, pela imaginação, e só. Minha palavra tem um objetivo. Vamos estudar mais os evangelhos. Vamos estudar mais as histórias narradas nos evangelhos. Vamos estar mais prontos para contar a história do Natal. Eu sempre digo isso todos os anos, porque nós temos esta responsabilidade. E aqui os pais têm a responsabilidade de contar a história real, verídica do nascimento de Jesus aos seus filhos. Porque no Natal secularizado não há lugar nem para Jesus, nem para a sua história. Não são mitos, não são lendas, são narrativas de fatos que foram pesquisados e a nós apresentados como dignos de todo crédito para a nossa fé e para o nosso ensino. É nisso que nós cremos e temos esta, repito, grande oportunidade de, como vamos cantar, falar pelas montanhas que Jesus Cristo já nasceu. Assim, desejo a todos um feliz Natal. Vamos então prosseguir nosso culto. Quero de público agradecer a todos os coristas, muitos não puderam vir hoje, mas que estiveram conosco aqui no Cantando Natal. Na semana que vem, no boletim de domingo agora, temos já uma reportagem com muitas fotos sobre o Cantando Natal. E alguém escreveu dizendo que foi uma noite memorável. Eu quero agradecer a todos vocês, leve aos que não vieram, bem como aos instrumentistas, a gratidão de todos nós. Tivemos alguns problemas iniciais, foram todos superados. A nossa praça estava colorida de verde, vermelho e outras cores também. Gente com cadeirinha, pessoas que nunca vieram. Um testemunho que não vou publicar porque chegou tardio, de uma pessoa que não é da igreja, dizendo o significado daquilo na vida dela. Eu quero então dar graças a Deus por isso e aos irmãos também, estender a gratidão de todos nós pelo trabalho, a Verônica, a todos os que estiveram ligados a este momento, aquela noite, tarde e noite memorável de nossa igreja. Que Deus nos abençoe a sempre continuarmos nesse mesmo desejo de falar aquilo que, repito, só nós podemos falar. Nós que cremos em Jesus como Filho de Deus, só nós podemos falar. Que Ele nos abençoe, nos dê vida, para assim nós prosseguirmos. Vamos então continuar.
Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Esta foi a mensagem trazida pelos anjos no momento da proclamação do nascimento de Jesus aos pastores que estavam nas campinas de Belém. Nós vamos fazer isso de pé, adorando ao Senhor neste culto de Natal, cantando hinos e louvando o nome do nosso Salvador. Vamos ler todos juntos o texto de João, capítulo 3, verso 16, e também na sua primeira carta, capítulo 4, verso 14. Todos juntos. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Amém.
Amém, graças a Deus. É tão bom cantar música de Natal, né? Não sei se vocês gostam, eu gosto demais. A gente fica esperando o ano inteiro para cantar. Não sei se domingo ainda vai ter mais músicas de Natal. Se não, vamos aproveitar hoje, né? Para cantar esses hinos, louvar a Deus, falar que Jesus nasceu. Então vamos orar, abaixa a cabeça, agradecendo a Deus por essa oportunidade que a gente tem de estar junto aqui, celebrar a esse menino Jesus, que também é o Senhor Jesus das nossas vidas. Senhor, nós te agradecemos tanto, tanto pela salvação que o Senhor nos dá em Jesus Cristo. Essas músicas que a gente canta em dezembro, no Natal, nossa, só fala disso. Isso é bom demais. E que essas palavras, essas letras fiquem gravadas na nossa alma, no nosso coração, como uma verdade. Uma verdade que foi escrita por esses autores, mas baseadas, ó Deus, nas palavras do Senhor mesmo ali nos evangelhos. E nós sabemos e cremos que o Jesus é o Emanuel, o Deus conosco, que está ao nosso lado aqui, Senhor, como cantamos nessa música. E nós oferecemos todas essas canções, cada acorde, cada nota, cada palavra, tudo, Senhor, aqui nesta manhã e das nossas vidas a Ti, porque nós vivemos para o Senhor, não só no Natal, mas todos os dias do ano, todos os dias das nossas vidas. E é em nome de Jesus, o sentido do nosso Natal, que nós oramos hoje, amanhã e sempre. Amém. Que Deus nos abençoe. Pode sentar, por gentileza. Nossa
Entre nós já é Natal. E o profeta Isaías, há muito tempo atrás, já dizia às nações: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na terra de profunda escuridão resplandeceu a luz. Todos juntos? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. O pastor Jael mencionou no início, ao longo da história tem se questionado muito, a identidade de Jesus. E uma pergunta continua a ecoar, meus irmãos. Uma pergunta que foi feita há mais de 2000 anos atrás por Jesus aos seus discípulos. E vós, quem dizeis que eu sou? O mundo pode dizer o que quiser, mas e você? Porque essa pergunta não é dirigida somente ao outro. Ela é dirigida a você. Ela é dirigida a mim. Ao longo da história, muitas pessoas têm duvidado da deidade de Jesus. E quando Jesus faz essa pergunta aos seus discípulos, o apóstolo Pedro toma a frente e diz que o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E você? O que tem respondido a essa indagação? Nós vamos ouvir agora o coro cantar que esse menino Jesus, é o Emanuel, é o Deus conosco.
mais uma vez a todos saudando, com a graça e paz do Emmanuel. Quero então lhe convidar a refletirmos um pouco sobre o sentido, o significado, a razão de ser desta celebração que nós fazemos. Cada um de nós tem um hino predileto de Natal, em que em nenhum Natal pode faltar. Acho que é a verdade para cada um de nós, não é? Se eu fosse pedir que cada um dissesse, teríamos aqui muitas músicas mencionadas. De igual modo, cada um de nós também tem um texto bíblico do Natal, ou uma promessa no Antigo Testamento, ou uma narrativa no Novo Testamento. Nós temos várias, inúmeras, não é? Narrativas bíblicas, profecias que nos enternecem, que nos falam aos nossos corações. Eu também tenho as minhas, mas não são várias. São várias narrativas. Mateus, Lucas, Isaías. Eu escolhi então uma, que é a que nós temos no Evangelho de Mateus, que é a narrativa dos magos. Eu poderia ler a dos pastores, eu poderia ler Isaías capítulo 9, que já lemos aqui, e todos os textos nos falariam aos nossos corações. No capítulo 2, então, de Mateus, nós encontramos essa visita dos magos do Oriente. A linguagem de hoje, então, faz uma paráfrase assim: Jesus nasceu na cidade de Belém, na região da Judéia, quando Herodes era rei da terra de Israel. Nesse tempo, alguns homens que estudavam as estrelas vieram do Oriente e chegaram a Jerusalém. Como eu tenho sempre repetido aqui, Jerusalém é coladinho a Belém. Se não fossem as divisões políticas, seria Belém um bairro de Jerusalém. Eles então perguntaram: onde está o menino que nasceu para ser o rei dos judeus? Nós vimos a estrela dele no Oriente e viemos adorá-lo. O Oriente é uma designação para toda essa parte do Mediterrâneo à sua direita, digamos assim, olhando aqui o mapa nesse sentido, ao norte e à direita, incluindo a China, o mundo árabe e, naquela época, o mundo desconhecido também. Quando o rei Herodes soube disso, aqui Herodes o Grande, ficou muito preocupado e todo o povo de Jerusalém também ficou. Tinha um rei, o rei era colocado por o imperador romano. Como é que ia ter agora um outro rei? Não havia nenhuma notícia de que o rei Herodes ia ser deposto e esse era um cargo vitalício, de pai para filho, era monarquia, como um novo rei. Então Herodes reuniu os sacerdotes, os mestres da lei, os teólogos. Ele não era judeu, ele era nabateu. Perguntou onde devia nascer então o Messias. Eles responderam: na cidade de Belém, na região da Judéia. Pois o profeta escreveu o seguinte: você, Belém da terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você sairá o líder que guiará o meu povo de Israel. Então Herodes chamou os visitantes do Oriente para uma reunião secreta e perguntou qual o tempo exato em que a estrela havia aparecido.
Eles disseram, depois os mandou a Belém com a seguinte ordem: vão e procurem informações bem certas sobre o menino, e quando o encontrarem, me avisem para que eu também vá adorá-lo. Depois de receberem a ordem do rei, os visitantes foram embora. No caminho viram a estrela, a mesma que tinham visto no Oriente. Ela foi adiante deles e parou acima do lugar onde o menino estava. Quando viram a estrela, eles ficaram muito alegres e felizes. Entraram na casa e encontraram o menino com Maria, sua mãe. Então se ajoelharam diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra. E num sonho Deus os avisou que não voltassem para falar com Herodes. Por isso eles voltaram para sua terra no Oriente por outro caminho. O Natal é a celebração, como nós sabemos, do nascimento de uma criança. Quem é pai aqui, e sobretudo quem é avô, sabe que quando nasce uma criança, renasce a vida. É um mistério, penso eu, por que as mulheres querem ser mães? E por que os homens querem ser avós? Ou avós? Esse plural é meio complicado aí. Entre as respostas, uma é esta: a vida prossegue. Um avô, eu não posso dizer se isso é real, temos aqui alguns representantes da classe, né? Avô, avó, mas não vou dar a palavra a eles hoje. Quando nasce o seu neto ou sua neta, está tendo a convicção de que a história da sua família e a sua própria história vai continuar. Porque nossa vida é muito curta. Mas o nosso neto, o filho do nosso filho, nossa filha, nossa neta, vai continuar a nossa história. É a vida, então, que continua. E quando nasce um bebê, com aquele cuidado todo dos pais, dos avós, tios, se for o caso de irmãos, aquele redobrado carinho, aquela atenção exclusiva, até gerando problemas às vezes no casamento ou com os filhos. É a vida pulsando, é a vida renascendo, são lembranças fortes em cada um de nós. Não é diferente com o nascimento de Jesus. Para Maria, para José, para os seus demais familiares, sobre os quais nada sabemos. Mas quando nasce então Jesus, não mais apenas o filho de Maria, mas este a quem conhecemos como Jesus e a quem foi dado o sobrenome de Emanuel, não só a vida nasce, a vida renasce, a nossa vida se torna plena. A nossa vida plena se torna possível. Este é, como sabemos, o sentido do Natal. Isso não quer dizer que não conheçamos tristezas, que não passemos por lutos, que não enfrentemos depressões, que não soframos derrotas. Mas quer dizer que esses eventos todos da vida, fazendo parte da vida, mas de uma vida plena, são parte da vida, mas não são a nossa vida. São momentos da vida, mas não constituem a inteireza de nossa vida. Por isso, um dos mais magníficos textos de Jesus Cristo que nós lemos, ele nos chama a pensar nele como aquele que nos dá alegria completa. E com razão, o poeta que Bach musicou o chamou de alegria dos homens. Jesus é a nossa alegria. Ele disse que veio para que nós tivéssemos alegria. Ele acrescenta alegria completa, alegria plena.
Alegria que não tem a sua fonte nos eventos da vida. As tristezas, decepções, amarguras, outras dificuldades vêm de eventos da vida. Mas nossa alegria não pode vir de eventos da vida. Não precisamos multiplicar eventos para termos alegria. Porque Jesus, é isso que o Natal nos diz, é essa alegria completa. Alegria interior, alegria exterior, alegria comedida para alguns, extravagante para outros, cada um com a sua própria história, demonstrando, vivenciando esta alegria que tem uma fonte. Essa fonte é Jesus. Então, quando nós cantamos que Jesus é Emmanuel, é Deus conosco, também podemos dizer que é Deus dentro de nós. E Deus dentro de nós fluem, diz o autor bíblico, rios de água viva. O que fazemos com os eventos que apequenam a nossa alegria? O que fazemos com os acontecimentos que parecem ser tão gigantescos, imensos e irreparáveis que não teremos nada mais na vida a não ser isto? Nós temos que ir à fonte. Jesus é a fonte da nossa alegria. Essa mensagem tão simples é poderosa, porque cada um de nós vai experimentando em sua jornada dificuldades, situações, como eu disse, eventos que nos roubam a alegria. Mas não nos roubam Jesus. Logo, nos roubam a alegria passageiramente. Mas quando voltamos à fonte, nós temos ali alegria plena e completa para dela desfrutarmos. Jesus é a fonte da nossa alegria, alegria completa. A Bíblia toda, disso estou convencido, foi escrita para que nós experimentássemos alegria. Segundo lugar, eu disse primeiramente, quando nasce uma criança, renasce a vida. Quando nasce Jesus, a nossa vida se torna completa. Segundo lugar, quando nós nos reunimos à mesa, hoje, ontem, para celebrar o nascimento de Jesus, mesmo que ele não seja mencionado, estamos dizendo que nós somos iguais. E quando nos reunimos em torno de Jesus, à mesa, nós reafirmamos que nós somos sempre iguais. Muitas vezes a festa de Natal é uma concessão. Naquele momento somos iguais. Como se não fôssemos. Porque no resto da vida nós mantemos as nossas diferenças. As nossas classificações. De todos os tipos. Financeiras, intelectuais, morais, emocionais. Abrimos uma sessão para celebrar o Natal. Mas quando Jesus é o centro dessa celebração, nós não somos iguais na exceção. Nós entendemos e reentendemos, afirmamos e reafirmamos que nós somos sempre iguais. Porque não há fraternidade, não há irmandade, se não formos iguais. Porque Esaú e Jacó brigaram. Brigaram para ver
quem era diferente, quem era melhor. Mas eram iguais. Tão iguais que o pai os confundiu, tomando um pelo outro. Eram absolutamente iguais. Esta é a mensagem também central do Natal de Jesus. Se Ele é o centro de nossa celebração e do nosso olhar, nós somos iguais. Porque nós queremos nos distinguir. Nós queremos ser chamados pelos nossos títulos. Nós queremos que nossos currículos sejam lidos antes de nossas palavras. Nós queremos que nossos sobrenomes sejam conhecidos dos outros. Nós queremos que nossas virtudes sejam destacadas. Mas diante de Deus, somos todos iguais. Porque nós somos igualmente amados por Deus. Quem coloca a distinção somos nós. Quem mascara uns como menos ou mais iguais somos nós. Deus nos ama de modo igual. Por isso, enquanto houver no mundo desigualdade no tratamento, nas oportunidades, nós temos que celebrar o Natal para ensinar aos homens a verdadeira fraternidade que vem do nascimento de Jesus. Nós somos todos iguais. Quando nasce uma criança, renasce a vida. E quando nasce Jesus, a nossa vida se torna completa. Quando nos reunimos à mesa, somos todos iguais, por um momento. Mas quando nos reunimos em torno de Jesus, nós reafirmamos que somos sempre iguais, uns aos outros, filhos amados por Deus. Os magos trouxeram presentes: ouro, incenso e mirra. Com absoluta certeza, eram presentes de grande valor monetário. Eram pessoas, em função dos presentes dados, que tinham posses. Na linguagem nossa, eram pessoas ricas, ao ponto de poderem fazer aquela longa viagem, a um custo certamente elevado, e ao ponto de poderem tirar dos seus baús esses presentes tão valiosos. Nós imitamos os magos sempre que damos presentes. Eles começaram esta boa tradição que nós continuamos. E quando nós damos presentes, nós damos um pouco de nós mesmos ao outro. Imagine que você pegue do seu guarda-roupa uma linda gravata e doa a alguém, conhecido ou não. Você está doando um pouquinho de você. Claro, conta-se em centavos o valor dela na sua vida, mas é um pouquinho de você. Ou quando você vai a uma loja, às vezes enfrentando uma fila imensa, a fila sai mais cara do que o valor do presente, e compra algo para alguém, você está dando um pouco de si também ao outro. Você se afastou dessa pessoa, mas ela leva um pouquinho de você, é o seu presente. Quando Deus nos dá Jesus Cristo, Ele se dá completamente a nós. Não dá apenas ouro, incenso e mirra, que o tempo destrói, corrói. Nos dá a sua própria vida. Essas considerações, quando Jesus nasce, a nossa vida se torna plena.
quando nos reunimos em torno de Jesus Cristo, nós afirmamos e reafirmamos que somos sempre iguais uns aos outros. E quando Deus nos dá o seu Filho, Ele se dá inteiramente a nós, nos ajudam a dessecularizar o Natal. Nos ajuda a tornar o Natal menos secularizado. Aqui eu quero dizer, primeiramente, o seguinte: o Natal é um presente do cristianismo a todos, a cristãos e a não cristãos. Se você passar o Natal num país onde não se celebra o Natal, como no mundo árabe, como na China, por exemplo, você vai entender o que eu estou dizendo. Porque nesses países não há Natal. Hoje, por exemplo, o nosso missionário e a nossa missionária estão em aula, em sala de aula, na China. Como um dia qualquer. No entanto, do outro lado do mundo, onde nós nos encontramos, todos nós paramos, celebramos ontem, hoje. Dezembro é um mês especial. Ah, você dirá, foi secularizado? Sim, foi secularizado. As árvores de Natal não mencionam a pessoa de Jesus. A festa não menciona Jesus em boa parte dos lugares e dos lares. Mas, ao mesmo tempo, olhamos isso de modo positivo. Não só negativo, conquanto tem a sua dimensão negativa. E o positivo é, até os não cristãos celebram esse Natal. Então, o Natal, a festa do Natal, é um presente que os cristãos dão ao mundo. Não reconhecem mais a sua origem, não importa. Celebram, talvez não sabem bem o que, mas celebram. É um presente. Um presente dos cristãos. É uma maneira de Jesus estar presente, mesmo desconhecido, mesmo ignorado, mesmo não mencionado, mesmo não referido, mesmo não celebrado. E penso que nós devemos continuar dando esse presente ao mundo. Como? Como sempre tenho repetido daqui, contando a história de Jesus. É uma coisa muito simples. É uma coisa muito elementar. Mas nós continuamos presenteando o mundo com o Natal, contando ao mundo a história de Jesus. Quando contamos ao mundo a história de Jesus, o mundo que celebra secularizadamente o Natal, começa a perceber que por trás de esse símbolo, aquele símbolo, tem uma história real, uma história viva. Tem uma história de uma doação, de entrega, de um sacrifício. Tem uma manjedoura, mas tem uma cruz. Tem uma cruz, mas tem um túmulo vazio. Portanto, a celebração, mesmo secularizada do Natal, nos cria a oportunidade de contar a história de Jesus. Estamos aqui para isso. Estamos aqui por isso. Nós continuaremos presenteando o mundo com a história do Natal quando nós vivemos como Jesus Cristo viveu. E às vezes a gente ouve assim, bem, isso aí não é para mim, não é? Eu não sou o filho de Deus, eu sou uma pessoa comum, eu sou uma pessoa normal. Alguns até brincam, Jesus faria desse modo, mas eu faço de outro. Jesus daria outra face, mas eu reajo, que comigo bateu, levou. Bem, quando fazemos assim, nós somos completamente seculares. Mas quando damos a outra face, por exemplo, nós vivemos como Jesus viveu. E aí podíamos destacar diferentes dimensões dessa realidade de Jesus, a qual nós devemos imitar. E para mim, a mais extraordinária, depois da sua própria doação, foi
as suas primeiras palavras na cruz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Se todas as vezes que eu fosse ofendido, eu dissesse: Pai, perdoa-lhe, porque não sabe o que faz. Você vai dizer: bem, algumas vezes as pessoas sabem que estão nos ferindo, mas não sabem toda a intensidade com que nos estão ferindo. Porque nós recebemos as feridas de uma maneira diferente com que nos foram dadas. Aqueles que gritaram: crucifica-o, 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 e ele foi crucificado, não sabiam o que estavam fazendo. Pai, perdoa-lhes. Mas se soubessem o que estava fazendo, Jesus, posso imaginar, oraria do mesmo modo: Pai, perdoa-lhes. Então, se nós vivêssemos a dinâmica do perdão no mundo que nós nos encontramos, o mundo seria outro. O nosso mundo seria muito melhor. Se nós vivêssemos apenas este exemplo que eu estou dando. Mas nosso sangue ferve. Pai, perdoa-lhes e acalma o meu sangue. O mundo precisa de histórias de Jesus. De histórias de Jesus nas nossas vidas. Histórias de perdão. Nossas histórias, não a de Jesus, as nossas histórias de perdão. Porque as nossas histórias de perdão atualiza o perdão de Jesus. Nós vivemos como Jesus viveu quando nós temos alegria de estar um com o outro. Como eu disse no começo desse culto, todo Natal surgem livros sobre Jesus. E um autor italiano, pelo menos foi o que eu escutei ontem, lançou um livro sobre Jesus, o cozinheiro. Muito interessante. Ele dizendo que as comparações de Jesus têm comida, o fermento, os pães que ele multiplica, a ceia, que Jesus está sempre à mesa. Tem um certo... Achei interessante a proposta desse autor, é um padre italiano, muito interessante. Vou até comprar o livro se tiver em e-book. Papel não compro mais. E quero aprender um pouco com ele. Mas o que eu quero destacar nesse momento é que eu não tenho de guardar, por isso, também. Porque é mais gostoso realmente folhear assim no equipamento. Mas, tirando essas coisas irrelevantes de lado, Jesus era chamado de comilão. Jesus tinha prazer em estar à mesa com as pessoas. Amigos e inimigos. Se um fariseu o convidava, ele ia. Você iria, Mateus? Olhou de lado para não perguntar para ele, né? Será que vai colocar veneno na minha comida? Não vou lá, não. Jesus ia. Foi na casa das pessoas que o criticavam. Não porque ele fosse comilão, mas porque ele entendia que era um lugar da comunhão. Porque a mesa, embora algumas tenham a ponta, não é? Somos todos iguais. Nós daríamos um grande exemplo ao mundo se no Natal e fora dele nós fôssemos conhecidos pela nossa comunhão, pelo prazer de estar à mesa. Mas é tudo tão rápido, temos tanta pressa para tudo. Nós continuaríamos presenteando o mundo
com o Natal de Jesus, portanto, contando essa história. E vivendo essa história. Vivendo, por exemplo, na dinâmica do perdão. Perdoando até aqueles que não nos pedem perdão. Porque perdoar a quem pede perdão só não faz quem é estúpido. Agora, perdoar a quem não pediu perdão é viver como Jesus viveu. E ter prazer em estar com as pessoas é também viver como Jesus viveu. Nós podemos continuar dando o presente do Natal ao mundo, contando a história de Jesus, vivendo a história de Jesus e esperando a volta de Jesus. Talvez o sentido mais profundo da secularização ou da maneira secular de ver o mundo é a falta de esperança de que Jesus Cristo vai voltar. E essa ideologia secular também nos alcança. Muitos de nós, embora crendo em Cristo como presente de Deus para nós, vivemos como se Ele não fosse voltar. Nos enternecemos com a manjedoura, mas nos esquecemos das nuvens que vão recebê-lo quando Ele voltar. A vida não é só essa, de 70, 80, 90 anos. A vida é uma eternidade, que já começou para cada um de nós. E vai continuar quando Jesus voltar. É isso que nós temos que falar. Onde estivermos, nos vales e nas montanhas. É isso que nós temos que viver. Nós vamos cantar agora, não estava previsto, eu sei, Falar pelas montanhas. Tem aí? Não tem a partitura aí, a música aí? Que coisa. Sabe de cor, não é? Então vamos mais ou menos falar pelas montanhas. Vai estar no telão, o pessoal aqui é muito bom, né? Eu improviso, mas não improviso tanto na hora, já improvisei um pouquinho antes, minutinhos antes. Enquanto nós cantamos essa música, aqui, pela regência do Nazareno Renildo, porque ele é de Nazaré das Farinhas, na Bahia, aquele que trouxe o seu dízimo, sua oferta de Natal, quiser colocar aqui nessas salvas, então, poderá, então, fazê-lo. Né? O casal Nelson e Jaqueline vão segurar as salvas, e você que trouxe, então, a sua oferta, o seu dízimo, poderá colocar aqui. Como eu disse, a oferta de Natal será destinada tão somente ao nosso Fundo de Ação Social para os projetos sociais da igreja. Vamos ficar sentados inicialmente, depois em pé, quando eu indicar, porque uma das maneiras, dizia eu então, de darmos um presente ao mundo é falarmos pelas montanhas que Jesus nasceu. Repetirmos a palavra do anjo. Hoje nasceu em Belém o Salvador do mundo. É isso que eu tenho que dizer com palavras e com a minha vida. É isso que cada um de nós tem que dizer. O pastor se lhe perguntou, quem é Jesus para nós? Ele é o Filho do Deus vivo, que nasceu no corpo de Maria, viveu aqui, vai voltar. Temos que contar essa história com palavras e com as nossas vidas. Falemos pelas montanhas.
perguntar se há alguém aqui que é aniversariante no dia 25, ou de nascimento, casamento, ou batismo. Alguém no dia 25? 25. Casamento? 10 anos de batismo. Você lembra, hein? Que bacana. Há mais algum aniversariante de algum outro motivo? Nos alegramos, então, muito com você. Vamos, então, dar graças a Deus pela sua vida, também por essas contribuições, após o que os irmãos poderão, então, levar a salvas. Nós nos assentaremos para ouvir o coro cantando, nós juntamente, 3 canções de Natal. Senhor, damos-te graças pela alegria completa que é Jesus, pelo grande presente que o Senhor nos deu ao se tornar gente como a gente, para que nós pudéssemos ser homens e mulheres santos, santas. Damos-te graças, ó Pai, por podermos trazer nesse momento alguns de nós dízimos e ofertas. Damos-te graças pela vida aqui do teu filho Daniel, a quem dás a oportunidade de completar 10 anos de vida de testemunho pelo batismo aqui entre nós. Fortaleça a sua fé todos os dias. Capacita-o, ó Deus, para falar pelas montanhas com a sua vida, com a sua profissão, com as suas palavras também, todos os dias, bem como te rogamos isso para nós e o fazemos em nome de Jesus. Assentemos-nos para participar com o coro dessas 3 lindas canções de Natal. Surgem anjos proclamando
partir do Natal, que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele, com paz. Como nós cantaremos então agora. Antes, no entanto, quero trazer duas informações aos irmãos. A segunda é que no dia 31, nós teremos celebrando aqui o nosso culto de passagem de ano, começando às 22 horas. E no iniciozinho, então, de 2015, teremos um jantar. Então, você, se inscrever hoje, após esse culto, você pode fazer a sua inscrição. Custará, para cada participante, R$10, e esse valor será todo revertido para a ação social da igreja. A cobrança é apenas porque não há maneira de organizar se não for com um pagamento da inscrição. Por essa razão, essa providência. Nesse mesmo teor, domingo que vem, à noite, no culto das 19h30, nós teremos aqui a repetição, a meu pedido, do musical dos adolescentes, Um Presente Diferente. Imperdível. 19h30. No culto das 17h30, vou continuar falando então sobre os 3 Ds da vida, agora começando a falar sobre o D da disciplina, de como realizar aquilo que nós queremos. O segundo tipo de informação é o seguinte: logo após esse culto, eu não poderei ir à porta por essa razão, nós teremos aqui um culto fúnebre, em gratidão a Deus pela vida de Belisário Meira Neto, que tem uma larga família aqui em nossa igreja. Irmãs, filhas, sobrinhos e outros parentes. Então, logo após terminarmos, o corpo virá aqui para esse santuário, vamos fazer esse culto e vai acabar às 1h30, porque o sepultamento está marcado para o Jardim da Cidade de Paciência às 15h30. Então, logo em seguida, os que forem ficar, aqui continuem, os que não puderem, poderão então tomar os seus endereços e teremos esse momento então aqui. Agradeço a todos, novamente a vocês que vieram participar conosco, todos que se encontram na transmissão, nos vários serviços possíveis, graças à bondade dos irmãos. E vamos cantar agora esta utopia. O que é utopia? É aquilo que não é uma realidade, mas nós queremos que seja uma realidade. Mas nós não podemos fazer a paz no mundo todo. Mas se ela começar em nós, o mundo pode ser muito diferente. Vamos então encerrar o sentido do Natal, que é a paz nossa com Deus e a paz nossa uns com os outros, entoando haja paz na terra. Terminados os acordes, poderemos então nos despedir. E a todos mais uma vez um Feliz Natal.